Hey todo mundo, tudo bem com vocês? Aqui tá Joinha, igual vocês podem deixar aqui embaixo. Nesse vídeo eu vou mostrar o meu primeiro Bullet Journal, que foi o do ano passado, de 2018. Vou dar dicas do que eu errei, do que eu gostei, do que eu quero melhorar, do que eu quero repetir. Mostrar alguns materiais que eu usei, se eu gostei ou não deles, materiais alternativos que vocês também podem usar. Então vem comigo pra vocês arrasarem no Bullet Journal de vocês de 2019. Esse aqui foi meu Bullet Journal de 2018. Eu comprei ele no AliExpress, chegou tudo direitinho pra mim. Esse meu Bullet Journal, ele tem essa primeira capa aqui, meio transparente e dura, tanto na frente, tanto atrás, para proteger. Para a capa do meu Bullet Journal, eu queria usar um mapa. Só que eu sabia que eu não ia ter capacidade nenhuma de desenhar um mapa e de ficar bonito. Então, eu imprimi esse mapa e colei aqui. E foi esse o resultado. Então, se você quiser usar alguma imagem que você gosta tanto da internet, é só você imprimir e colar nas suas páginas do seu Bullet Journal. Na segunda página, eu resolvi colocar alguns dos meus dados, caso eu perdesse meu bujo. E graças a Deus isso não aconteceu. E já que eu estava falando um pouquinho sobre mim, resolvi colocar essa página aqui de signos. Nessa folha eu fiz várias colagens de revistas. Peguei várias estampas que eu gostei e coloquei tudo misturado aqui mesmo. Mas por que eu fiz isso? Na página anterior eu usei uma caneta muito forte e apareceu o virgem aqui desse lado. Então aqui estava escrito virgem e aí tava meio que estragando, eu não ia conseguir fazer muita coisa nessa página. Então eu resolvi fazer uma colagem divertida pra ficar bonitinho. E aqui eu fiz uma página de Hello 2018 com vários fogos, ficou bem divertido. Nessa página aqui eu resolvi colocar um envelope para escrever uma carta da Carolina do presente para a Carolina do futuro, mas isso não aconteceu. Eu não sabia o que escrever direito e eu acabei que eu não escrevi nada. Porém, esse envelope foi muito útil. Aqui eu coloquei todos os papéis de faculdades que eu tinha que levar toda hora, notinha que eu paguei alguma coisa, então ficou tudo misturado. Esse ano, em 2019, eu pretendo colocar envelopes novamente, mas separar, tipo, esse aqui vai ser só para faculdade, esse aqui vai ser só para o financeiro e assim vai. Aqui nessa página é meu calendário, tanto nessa quanto nessa. Para fazer esse calendário eu acabei tendo vários imprevistos. Primeiro eu inventei de desenhar. Tentei desenhar bonitinho todos os meses. Só que aí eu me arrependi de não ter comprado um Bullet Journal com as folhas pontadas. Eu comprei com as folhas lisas. Desse jeito. Tá vendo? Não tem pontinho nenhum. E se eu tivesse comprado com as folhas pontadas, eu tenho certeza que eu conseguiria desenhar, porque já estaria mais fácil ali onde que ia ser cada um. Só que aí eu acabei me perdendo, porque eu não sabia que tamanho que eu fazia e tudo mais. Enfim, acabei que eu desisti de tentar desenhar. Aí eu imprimi uma folha e falei, vou colar o calendário. Colei. Só que aí eu inventei de usar uma caneta muito forte. E aí eu não conseguia ler o número que estava embaixo, né? E aí eu tive que colar outro calendário em cima, que definitivamente foi esse. E eu até que gostei bastante do resultado. Para fazer esse cantinho aqui, eu usei essas duas washi tapes, que são de papéis, que elas são mais sensíveis, elas cortam fácil. Ela é realmente como se fosse um post-it, tá vendo? E eu também usei essa aqui, que é mais plastificada, vamos dizer assim. Ela não corta com a mão, você tem que cortar ela com a tesoura e tudo mais. Esses papéis que parecem um colante, esse e aqui do outro lado essas penas, esses vasinhos, eu imprimi. Como eu fiz? Eu entrei no Photoshop, coloquei vários desenhos da internet mesmo pra colocar no meu Bullet Journal. Não pode comercializar, gente. Os desenhos que você pega na internet é só pra uso pessoal, não pode comercializar. Aí eu peguei, coloquei todas as imagens que eu queria numa página do Photoshop e imprimi. Aqui eu imprimi em papel craft, que dá pra ver aqui, que é esse papel dessa cor aqui. Ele é um pouco mais fino. E esse Desafie-se é em folha sulfite mesmo. E depois vocês vão ver que vai ter alguns de folhas
sulfite colorida. E eu imprimi no tamanho A4. E aí aqui eu coloquei Começa as Aventuras 2018 e marquei o dia 1 pra começar com o pé direito ali. E aí eu comecei a marcar as minhas atividades, provas e tudo mais, viagens. Aqui eu inventei de fazer as minhas metas do ano. Uma dica, essas canetas aqui, é essa da Zebra, da Mildliner, não sei se é assim que fala, viu gente? Eu gosto muito dela, eu recomendo pra vocês usarem no seu planner, no seu bullet journal, eu gostei muito. Se alguém quiser me dar as outras cores também, eu agradeço. Ela tem essa ponta chanfrada e também tem essa ponta aqui, normal. E eu gosto muito, porque dá pra usar e o melhor, ela não passa pro outro lado. Depois eu vou mostrar pra vocês eu testando algumas canetas no final do vídeo. Nessa página aqui eu resolvi fazer uma página de memórias pra ter sempre essas pessoas comigo e lembrar, sabe? Tá folheando ali meu bullet journal, lembrar. Todas essas fotos eu imprimi na impressora normal, então elas não ficaram muito boas, tá? É tipo, eu imprimi na sulfite, não foi nenhum papel especial, nem nada. Aí desse lado eu resolvi fazer uma frase, e na verdade eu já tinha feito essa frase e queria colocar essa frase aqui. Eu usei aquelas mesmas canetas da Zebra. E significa, tipo, Bambina é uma menina, porque quando eu era pequena, até hoje na verdade, as pessoas da minha família, principalmente meu pai, me chamavam de Bambina e eu chamo ele de Papi. Então pegou o apelido de Bambina, então algumas pessoas ainda até me chamam de Bambina. Flor um amor, o André me chama de Flor. Pintada amiga, porque a Pintada me chama de Pintada. E para todos Carolina, porque sempre você é a Carolina, a Carol, então para todos eu sou a Carolina. Aqui é uma página que deu muito errado. Sim, eu tentei colocar os meus queros, as coisas que eu queria comprar e os gastos, as coisas que eu comprei. Mas eu não soube me controlar pelo bullet journal. Eu nunca tinha me controlado ou tentado me controlar por papel mesmo, sabe? Ou, na verdade, eu nunca tinha tentado me controlar de qualquer jeito, os meus gastos. E esse ano eu quero tentar novamente, porque eu estou uma pessoa assim mais responsável. Quem sabe isso aconteça, mas eu ainda não sei, porque esse jeito aqui não funcionou. Então eu tô procurando algumas maneiras, algumas inspirações para conseguir me controlar esse ano, controlar os meus gastos. Aqui eu coloquei essa hashtag de GirlBoss que eu imprimi, mas na verdade eu coloquei isso aqui pra tampar a cagada que eu fiz na próxima página. Nessa página aqui, que é as das senhas, que é o Key, eu fiz até uma chavinha aqui e coloquei as senhas, né? Tipo uma legenda. E eu inventei de usar essas canetas, esses marcadores da Magic Color. Só que eles são muito fortes. E aí eu usei esse vermelho e esse azul e esse verde e passou para essa página. Então eu tive que abandonar e fazer alguma coisa aqui para tampar. Essas canetas da Magic Color foi a mesma que eu usei aqui e que não deu para ler o que estava embaixo, porque eles são bem pigmentados. No entanto, que é muito bom quando você for grifar alguma coisa, usar uma caneta, um marcador mesmo, tipo marca-texto, assim, sabe? Que seja mais clarinho, mais transparente, que dê pra ver embaixo. E não uma cor tão forte, né? Aqui nessa página eu coloquei as minhas páginas de ideias e a intenção era ir preenchendo conforme eu fosse realizando as ideias. Porém, eu ainda não realizei algumas eu até esqueci de pintar, mas eu tampei aqui porque eu não tinha realizado todas ainda. E uma coisa que eu quero fazer para esse ano é as páginas de ideias, porém eu quero fazer uma página de ideia para o YouTube, uma página de ideia para o Instagram, uma página de ideia para coleção de roupa, porque eu achei que ficou tudo muito misturado e eu queria uma coisa mais separadinha, mais bonitinha, para ficar mais organizado. Nessa página aqui eu usei um papel craft para tampar, porque aqui eu tinha pintado com essas canetas da Sharpie. E essas canetas da Sharpie também passa pro outro lado. Ela é a ponta desse jeito. E elas são bem pigmentadas. Então, eu pintei aqui, ficou muito legal essas cores, bem vivas, que era a intenção. Porém, ela passou toda a tinta para esse lado. Então, eu coloquei esse papel craft para tampar. E coloquei alguns recortes de jornal. Ele passou um pouco da tinta, mas bem menos do que a revista. Nessa página aqui eu coloquei os livros para ler. Coloquei alguns livros que eu queria ler, outros que foram indicados pela faculdade, alguns que eu fui lendo com o tempo. E a meta era ler 12 livros
até o final de 2018. Aqui eu errei, tá? Eu coloquei 2008, mas era 2018, aí eu risquei e tá tudo certo. E podemos ver que eu não consegui fazer a meta de 2018, mas para esse ano vai ser a mesma meta, 12 livros, um por mês. Vamos ver se esse ano vai. Nessa ilustração aqui eu pintei toda de lápis de cor. A ideia aqui era escrever uma frase de algum livro, mas eu acabei que eu nem escrevi. Essa página aqui eu não gosto muito, essa eu já gosto. Essa aqui a intenção era preencher toda de bilhetinhos do cinema, porém eu acabei não indo tanto assim no cinema. No entanto que eu coloquei o meu e de quem foi comigo, não é que eu fui 2 vezes. Então eu coloquei só as 3 vezes que eu fui no cinema. E aqui eu coloquei os filmes que eu queria ler, filmes que eu queria assistir e filmes que eu assisti, né? Eu esqueci de ticar aqui, Mamma Mia, eu assisti, gente, olha só. Esse ano eu quero fazer uma página diferente. Colocar os filmes que me indicaram de um lado e os filmes que eu assisti do outro, pra ficar mais separadinho, mais bonitinho. Aqui eu coloquei essa ilustração porque eu usei muita tinta aqui, que foi a mesma dessa aqui, e aí passou muito para o outro lado, e eu tive que colocar essa foto, esse papel que eu imprimi desse lado. E sim, eu peguei uma ilustração na internet, imprimi do mesmo jeito que eu fiz com a capa. Aqui eu fiz uma página de séries e tentei usar uma aquarela. Resultou que eu usei uma caneta que não era prova d'água, que era essa aqui, para contornar. Podemos perceber que borrou tudo aqui do lado, mas fazer o que? A gente tá aprendendo, é o meu primeiro bullet journal, então todas as minhas experiências foram para aprender. Não recomendo usar essa caneta da Faber-Castell no seu bullet journal, porque ela borra tanto com uma aquarela, tanto com os marcadores. E eu não tiquei ainda Friends, porque eu ainda estou assistindo, então ainda não terminei. Ficou para 2019, estou na 7ª temporada ainda. Nessa página aqui, é uma página que deu errado, que eu abandonei. Aqui eu ia fazer as metas do YouTube de inscritos, acabei nem fazendo nada. Essa aqui é as do 20k do Instagram, que também não aconteceu nada. Eu tô até pensando em fazer ela de novo no Bullet Journal de 2019 e quem sabe esse ano vai, né? Aqui eu fiz uma checklist do YouTube de coisas que eu tenho que fazer antes e depois de postar o vídeo para não esquecer. E aqui eu ia fazer uma placa do YouTube, escrever sonho em cima, mas eu acabei que foi só uma ideia e eu não fiz nada, essas foram as únicas páginas que ficaram em branco do meu Bullet Journal. Aqui eu fiz uma coleção de washi tape. Podemos perceber que eu tenho poucas washi tapes, né? Eu descobri uma lojinha no final do ano que vendia washi tape super baratinho e acabei comprando um monte, virei a louca do washi tape. No entanto, que quando eu fiz esse desenho, essa ilustração de washi tape, eu tinha essa página e esse só. O resto eu coloquei tudo depois e ainda nem coloquei todas. Então, esse ano, em 2019, eu quero montar uma coleção maior de washi tape e colocar tudo bonitinho. Porque ajuda muito na hora que você vai fazer seu bullet journal e você quer, que washi tape que eu posso colocar aqui. Então aqui tá todas bonitinhas, você sabe qual você tem, qual você pode usar, você não esquece de nenhuma. Nessa página aqui eu fiz coisas que eu queria aprender em 2018. Como por exemplo, aprender a falar inglês, espanhol, maquiagem, ilustração digital, dirigir, letterings, pintura em tela, tocar violão, costurar, Photoshop em Lightroom, desenho com luz e sombra. E muitas dessas coisas vão voltar para 2019 porque eu não realizei. Bom, mas eu posso dizer que eu já melhorei em algumas coisas, mas eu ainda não estou, muito profissional, não. É mais ou menos. Mas eu estou feliz que eu já aprendi a costurar um pouco, já aprendi a me maquiar um pouco melhor, já aprendi a fazer desenho com luz e sombra só com esfuminho. E esse ano, em 2019, eu vou aprender com pintura com lápis de cor, pintar mesmo, colorir. E pretendo fazer alguma dessas 2 aulas esse ano, quem sabe até as 2, né? E talvez tirar a minha carta, vamos ver. Photoshop eu aprendi a mexer um pouquinho.
e ilustração digital um pouquinho também, não muito, mas já é um começo. Aqui eu coloquei esse post-it com essa frase, você tem a mim, de Deus, e só fiz uns rabisquinhos aqui do lado para contornar. E começou fevereiro, não fiz a capa de janeiro, não fiz nada de janeiro, porque eu estava de férias e eu estava bem despreocupada com isso. Queria começar fazendo várias coisas e acabei, nem vou fazer nada de janeiro. E foi assim que aconteceu. Nessa página aqui de fevereiro, eu resolvi usar aquarela. Nunca tinha usado aquarela antes. Foi assim uma experiência, tudo nesse bullet journal. Aprendi assim na marra, falei, vamos que vamos, se der errado, deu errado, e é isso aí. Porque no bullet journal, se você errar, você errou, passa a página e faz de novo, ou não faz, deixa do jeito que tá, e assim vai. Eu gostei muito, que eu fiz até uma misturinha aqui de roxo com rosa. Sinceramente, nem sei se eu consigo fazer isso de novo, mas eu gostei, achei bem legal o resultado. Aqui a intenção era fazer um mood de humor, né? Mas eu sabia que eu esquecia disso e eu não ia completar. Então eu acabei escrevendo uma frase, colocando fevereiro aqui e fiz uns desenhinhos. Aqui eu pintei com lápis de cor. E essa caneta aqui foi essa da zebra que eu usei. Nessa página eu escrevi Happy Week e fiz um desenho e pintei com aquarela também. Eu achei bem interessante. Falei, nossa, estou muito feliz, muito contente com os meus desenhos de aquarela. E aí foi que eu resolvi usar mais aquarela, porém não tanto no bullet journal, porque ela enruga um pouco a página por precisar de uma folha mais grossa, mas eu acabei usando aquarela em outras coisas. Pretendo usar aquarela em 2019 no meu bullet journal, mas eu pensei em usar numa folha mais grossa e usar como colante, sabe? Desenhar numa outra folha, pintar e recortar e colar. Acho que vai ficar mais interessante. Aqui nessa página foi a primeira semana que eu tive de volta às aulas. Foi uma semana bem tranquila, a gente teve algumas atividades só, conheceu a faculdade, foi interessante. Nessa página aqui, eu não gostei, eu sou bem sincera, tá, gente? Eu não fiquei contente com o meu resultado, achei que ficou bem poluído, meio muito misturado. Eu usei aquela caneta da Faber-Castell, no entanto, que eu usei bastante ela até mais ou menos no meio do ano. E eu acabei que ela borra muitas coisas, então eu ficava triste quando isso acontecia. Mas eu continuei usando ela, porque eu sou teimosa, eu sou insistente. Eu tava nessa vibe de colocar sempre uma frasezinha, alguns dizeres na página do bullet journal. No entanto, que eu fiz isso quase em todo o bullet journal. Nessa página aqui eu escrevi uma frase, coloquei umas penas e aqui eu pintei de canetinha não, esse marcador da zebra da Mil de Claire, não sei como fala isso, gente. E aqui eu fiz um desenho e pintei com aquarela, só que ele enrugou muito e eu contornei com essa caneta e borrou, como vocês podem ver. Mas coisas acontecem, eu segui a vida e deixei assim mesmo. Ficou até que interessante, mas eu ia gostar mais se não tivesse borrado. E como vocês podem ver, a aquarela passou um pouco para a folha do lado, porque eu acho que eu passei muita tinta de aquarela e por isso transferiu para essa, ficou borrado. Nessas duas páginas aqui, eu gosto muito dessa, não gosto dessa. Mas a gente vai aprendendo, foi tudo uma questão de experiência. Aqui, como vocês podem ver, foi aquele papel lá que eu imprimi, pintei e colei aqui. Nesse desenho, eu já comecei a usar esses marcadores da Stabilo, que eu comprei e comecei a usar nos meus desenhos aqui no bullet journal. Eu também recomendo, mas qualquer marcador que vocês forem usar, usem uma caneta que contorne, que não borra. Eu recomendo essa da Sakura ou Sakura, eu nunca sei como fala, ou aquela da Unipin, que eu gosto bastante também. Mas não usem nem essa e nem essa, porque borra. Aqui nessa outra página eu usei uma washi tape para fazer esses círculos e poder fazer os dias das semanas e ir completando. Essas figuras, essa figura aqui e as do papel craft eu imprimi
Esses aqui tinha num caderno meu da Capricho muito antigo e eu resolvi recortar e colocar aqui. Esse papel rosa com risquinho preto era de uma revista e esse colante era um colante de uma agenda que eu tinha dos Minions. Então, lembre-se, gente, tudo que vocês puderem usarem, reutilizarem, aproveite, aqui é o espaço. Eu já usei até etiqueta de roupa, vocês vão ver mais pra frente, que tem aqui também. Nessa página de abril eu resolvi fazer uma coisa mais espaço, lua, e foi isso aqui que aconteceu. Eu gostei bastante do resultado, achei que uma das páginas que eu mais gosto. E aqui eu coloquei uma astronauta com essa frase: existe um lugar que é estrelado dentro de cada um de nós. Eu peguei essa ilustração de uma menina que eu não lembro o nome dela agora no momento, e eu só mudei as cores e escrevi, se eu não me engano, a mesma frase. Como aqui eu não tô vendendo nada, eu só tô desenhando e praticando, eu achei um desenho assim simples que eu acho que eu conseguiria fazer, então eu mandei ver e desenhei aqui mesmo. Aqui eu estava em semana de trabalhos e semanas de prova. Pra quem não sabe, na minha faculdade eu tenho uma semana inteira só de trabalho e uma semana inteira só de provas, e é bem pesado, é bem puxado. Então eu estava um pouco sem tempo para caprichar mais. Aí eu fui lá e resolvi fazer uma Polaroid, contornar a Polaroid e escrever os dias da semana. Não fiquei contente, não ficou muito bonita não, mas pelo menos deu para me organizar. Aqui eu resolvi fazer as matérias de provas e as notas, mas assim ficou meio garranchado. Aqui deu um errinho, próxima página, borrou. Sim, não foi uma coisa que eu fiquei contente, mas passou, né? A gente vai fazendo, errando e acertando. Nessa página aqui tinha tudo pra dar certo, até que eu borrei essa parte aqui da página seguinte, porque eu ainda usava aquela caneta, que eu era teimosa e insistia nela. E aqui eu coloquei vários desenhinhos, eu fiz umas nuvens, e desse lado eu fiz essa ilustração, que se for pra ter guerra, então que seja de amor, que é da música do Matheus e Cauã, que já que a gente tava nessa clima de rodeio, e já aproveitando essa explosão toda, eu fiz esses balãozinhos explosivos pra escrever o que eu tinha pra fazer, as coisas da semana. Pra capa de maio eu fiz esse carrinho de sorvete, fiz as letras de maio como se fosse sorvete e achei que ficou bem legal. Porém eu não gostei muito dessa página, achei que ficou bem poluída, mas ao mesmo tempo simples, né? Achei que eu podia ter caprichado mais, mas era uma coisa mais corrida também. Nessa página aqui eu só fiz pra marcar as matérias das provas, porque eu tava meio que sem tempo, então eu acabei não fazendo as coisas muito bem. Então eu usei a Polaroid de novo, gostei mais dessa do que dessa, porém não foi assim uma paixão da minha vida essa página. Nessa página aqui eu coloquei as minhas notas como se fosse uma prancheta, achei que ficou legal, e a folha ficou meio soltinha. E aqui eu coloquei as minhas metas de férias. Aí são todos post-its com lettering aqui bem simplesinho assim. Eu não sei fazer lettering, então eu quero aprender. Eu só sei fazer se o lettering tiver tipo aqui e eu copiar, sabe? Olhando pra ele, mas criar um assim de mão solta eu não consigo. Então em 2019 eu quero treinar mais lettering. Nessas duas páginas aqui eu usei essas folhas desse caderno neon, que tem várias cores super coloridas, fluorescentes, neons, e recortei elas para caber aqui direitinho. E esses dois desenhos, tanto esse C com essas flores e esse espelho aqui, eu tinha feito no meu terceiro colegial, num caderninho que eu tinha. Então eu reaproveitei eles, que eu queria guardar esses desenhos, recortei, colei aqui eu só aprendi com washi tape, esse eu colei, e escrevi essa frase: nunca tire a adrenalina de alguém. Pra você nunca tirar a força, nunca tirar a cor de alguém, deixar ela viver livre, leve e solta. Agora para a página de junho, eu resolvi fazer uma coisa bem festa junina, bem colorido, bem poluído, bem tudo isso aqui mesmo. Fiz vários desenhos aqui para preencher, e aqui eu fiz bem, mas muito poluído, bem cheio mesmo, cheio de informação. Coloquei post-it, fiz bandeirinhas, aqui eu pintei tudo com lápis de cor, usei caneta nanquim. Esse apito aqui foi porque começou a Copa, e aí eu quis colocar um desenho. Eu fiz ele num papel de aquarela mais grossinho,
e colei aqui. Eu fiz ele e todos esses desenhos aqui nesse papel que eu tô falando. Pintei com os marcadores da Magic Color que eu mostrei pra vocês. Esses aqui. Já que ia passar pro outro lado, então eu resolvi pintar desse jeito. Coloquei alguns post-its e essa página aqui, pra quem não viu, eu fiz um videozinho no TikTok e postei lá. Aqui eu comi japa, então eu fiz uns desenhos de japa. Essas bolinhas aqui é aqueles selos de quando você compra envelope e fecha, sabe? Então eu coloquei eles aqui e achei que ficou bem legais. E o quarta, terça, segunda, eu também escrevi nesse outro papel para recortar e colar. Mas eu também poderia ter recortado de uma sulfite A4 normal mesmo. Essa página aqui tinha Jogo do Brasil, era a última de junho, eu não sabia muito bem o que fazer. Usei esse desenho de flor, algumas canetas e fiz uma prancheta com a quadra aqui, que eu via muito quando eu jogava basquete, então eu resolvi colocar aqui. Para a página de julho eu queria fazer uma coisa mais férias, mais praia, e aí eu vi esse desenho de um potinho, né? E resolvi fazer o desenho dentro do potinho, e achei que ficou bem legal, tipo assim, o potinho de julho, então eu achei que ficou bem legal, sabe? Dá até pra fazer todos os meses do ano, o que representa o mês pra você, e você colocar dentro de um potinho, de um frasquinho, acho que fica bem legal. Aqui nesse mês de julho também teve jogo da Copa do Brasil. E esse desenho aqui foi o meu namorado que fez. Esse também, porque eu não consegui fazer e ele desenha super bem. E aí eu fiz, tá vendo que tá numa folha pontada? Então, essa folha aqui é do bullet journal de uma amiga minha, que ela me deu essas folhas pra mim ver como seria a experiência de fazer. E eu gostei muito, porém eu manchei elas com as folhas de trás, tá vendo? Eu achei que a folha dela é mais fina que a minha. E aí passou a tinta, porque eu usei esse aqui da Stabilo e como a folha dela era mais fina, acabou passando. E ela usou essas canetinhas aqui da Faber-Castell para fazer esse verde e amarelo pra mim, que ela fez o risquinho, escreveu e eu completei com o resto. Ela só escreveu o nome da semana aqui, de cada dia da semana. Agora essa outra página de julho eu resolvi fazer uma coisa mais natureza, florzinha, e eu achei que ficou bem legal, eu gostei, fiquei contente com esse resultado. Já nessa outra página eu continuei, fiz um girassol que eu amo de paixão e fiquei nessa vibe meio natureza, fiz uns coisinhos de mel aqui, fiz umas abelhinhas e ficou bem legal. Mês de agosto eu fiz essa página da costura. Gostei muito do resultado dessa máquina de costura, é um dos meus desenhos preferidos. Esse desenho aqui foi minha professora Cheyenne de desenho de moda que fez pra mim e eu amei, ficou bem legal o contexto. Já nessa página aqui eu fiz uma aquarela e colei aqui, e eu colei esse manequim também que eu desenhei. E usei uma washi tape aqui pra só dar um efeito aqui, né? Já que eu tava usando essas 4 cores de aquarela, eu resolvi fazer esses papeizinhos aqui pra colar com aquarela também, pra ficar tipo uma mancha, né? E usei alguns enfeitinhos que eu tinha em casa, de cadernos antigos, de acessórios. Já que eu tava nessa vibe meio moda, meio costura e tudo mais, eu resolvi continuar, né? Só que eu não gostei muito desses cabides que eu fiz, não. Mas o que vale é a intenção, a gente tentou. Aqui, como era dia dos pais, eu coloquei uma gravatinha. No aniversário da minha avó, eu fiz uma vovozinha. E aqui que eu ia editar vídeo, então eu coloquei esse craquete, eu não sei se é assim que fala. Aqui eu coloquei uma parte do Starbucks, né, um desenho. Na verdade, eu recortei da sacola do Starbucks e colei aqui. Esse aqui eu ganhei no começo do ano, que veio uma cartelinha de humor. Tipo, como eu estou hoje? Eu tô fina, tô puro glamour, tô ousada, tô focada, tô mortinha, enfim. Aí eu usei como os dias da semana pra continuar nessa vibe de moda. E aqui eu coloquei duas washi tapes e esse desenho de livro. E eu achei que o contexto ficou bem legal, combinou as cores e tudo mais. E aí chegou o meu mês de setembro, meu queridinho. Aqui eu coloquei várias coisas de Nova York, porque eu amo Nova York, eu sinto que é um lugar assim... Quando eu fui pra lá em 2012,
eu nunca tinha nem ouvido falar, nem sabia o que era isso. Foi a minha primeira viagem internacional. Eu era bem, tipo, criança, assim, né? E aí eu gostei muito, sabe? Quando você se sente, esse é o meu lugar? Foi, tipo, bem essa sensação que eu tive. E aí eu tava bem numa vibe amarela, bem Nova Yorkina, e aí eu coloquei. Essa folha aqui eu peguei lá, coloquei algumas coisas. Esse Empire State foi meu namorado que fez pra mim. E aí eu achei essas duas páginas numa revista e colei aqui. Esse também. Essa mala eu fiz. Esse jazz eu também fiz numa outra folha e desenhei aqui. Coloquei uma coroa, que eu amo coroas. Coloquei uma washi tape de mapa, que eu amo mapa. E essas duas washi tape. Esse carro aqui era de um caderno que eu tinha da Capricho. E colei esse teste de tecido, sabe? Aqui, que eu peguei num catálogo. Aqui eu imprimi essa foto, que é uma foto minha de 2012, e colei aqui pra, tipo, relembrar 2012. Coloquei o washi tape de mapa aqui, e essa foto aqui eu ganhei de uma amiga minha da faculdade, que ela tinha imprimido da internet, e aí ela me deu. Aí eu até escrevi aqui atrás, que foi ela que me deu, igual as mães faziam, minha mãe fazia quando era mais nova, e tipo, ela escrevia tudo atrás, quando que foi tirada a foto, quem que tava na foto e tudo mais. Aqui eu resolvi usar um papel de scrapbook pra fazer o fundo, e eu achei que ficou muito legal. Eu comprei várias folhas de scrapbook pro Natal e depois eu vou mostrar pra vocês como ficou. E aí eu aproveitei e usei essa aqui. Aqui eu contornei uma Polaroid, fiz como se fosse um dia, aqui escrevi Home Street Home, coloquei um coração aqui, eu achei que ficou bem, tipo assim, o contexto ficou legal, ficou combinando, sabe? E aí chegou o meu grande dia, meu aniversário, eu fiz uma página só pra isso, coloquei o que eu ganhei, onde eu fui, o que eu fiz, quantos anos eu fiz, que eu amo meu aniversário, fiz uma página bem fofinha. Aí aqui eu amo coroa, então eu coloquei algumas coroinhas, que eu uso esse cortador pra fazer essas coroinhas, então eu posso usar com qualquer folha. E aqui eu usei o papel craft pra ficar nessa cor marronzinha. Usei washi tapes e escrevi o que eu tinha pra fazer, bem basiquinho, mas ficou fofo. Nessa última semana do mês aqui, eu só contornei com washi tape, bem simples, e fiz os dias da semana aqui. E aí veio a minha capa de outubro, que eu fiquei muito contente, eu adorei ela. Ficou bem Halloween, eu amei, tô apaixonada por essa capa. Aí eu fiz essa página com papel preto e escrevi com essas canetas, uma dourada e uma branca, e aí ficou desse jeito. Nessa página aqui foi o dia do André, do meu namorado, e aí eu coloquei uma foto nossa. Na verdade essa foto foi de outubro, mas eu coloquei ela aqui porque eu imprimi depois e eu gostei muito dela, e ficou muito engraçada. Pra quem não me segue no Instagram, tem ela lá. Tá muito boa essa foto, sem sentido nenhum. E aqui eu fui pra praia, e foi a primeira vez que eu viajei com o meu namorado pra praia. E aí eu coloquei que era um sonho meu viajar com um namorado pra praia. E aí eu coloquei uma foto minha e escrevi os dias que a gente foi pra praia e tudo mais. E aqui eu usei o washi tape. Essas fotos eu imprimi, eu dei um formato de Polaroid no Photoshop. Aí eu coloco a foto dentro e imprimo qualquer foto, entendeu? Eu queria muito ter uma Polaroid pra poder tirar na hora e tudo mais. Mas assim também é legal, porque você pode imprimir qualquer foto. E aqui chegou a semana do Halloween, né? Aqui eu fiz um Frankenstein fofinho, né? Aqui ficou meio preto, a folha meio branca. Usei essa washi tape, ela brilha no escuro. Não sei se vai dar pra ver, acho que não. Esses colantes eu comprei na Daiso no meu aniversário, que a Gé me deu um vale compras de lá e foi comigo lá pra gente gastar horrores. Aqui eu usei um papel craft, e aqui eu usei um papel que eu mesma recortei. É um papel de pintar com aquarela, que ele é mais grosso, e eu fiz ele como se fosse um degradê, né? Tipo do laranja mais escuro pro mais claro. E eu usei essa caneta dourada pra fazer esses ganchinhos aqui, eu mesma desenhei, como se fosse uma cadernetinha com aspiral. E aí veio novembro, eu fiz esse mês de novembro, esse papel aqui vermelho, meio rosinha, só um mão, né? Era de uma embalagem, eu recortei ela e aproveitei ela aqui.
Aqui tem washi tapes. Aqui é uma cartela de colante de scrap, de papel craft, que já vem nesses formatos, como se fossem umas plaquinhas. Eu achei bem legal. Aqui é um post-it em formato de folha. Eu coloquei esse cacto, papel craft, washi tape, uma coroa. E essa parte aqui, como não coube tudo que eu tinha pra fazer na semana, eu recortei um papel e coloquei coisas que eu ainda tinha pra fazer aqui. E fiz esse desenho de flor pra colocar aqui. Próxima semana eu ganhei esse papel de flamingo da minha mãe, então eu aproveitei pra colocar aqui. Tinha esse aqui também, que é um papel mais grossinho, que veio numa embalagem. Eu já aproveitei e usei aqui também. Washi tape. Aqui tem esses ursos que eu ganhei também da minha cunhada. E aqui eu também fiz o mesmo esquema da página anterior, pra caber mais coisas. Essa página aqui, pra ser bem sincera, eu não gostei muito dela. Não fiquei muito contente, ficou muito cheia, mas era a última semana de aula. Eu tava muito corrida, muita coisa pra fazer, prova e tudo mais, então ficou desse jeito. E aqui é minha página Amorzinho de Dezembro. Eu amei demais essa página, ficou muito fofa. E aí chegou o meu mês favorito. Eu não sei se meu mês favorito é festa junina, juro, meu aniversário ou dezembro, mas enfim, é os 3 meses que eu mais amo de paixão. Nessa página aqui eu usei washi tapes, usei aqueles papéis que eu mostrei de scrapbook, que eu recortei. Então eu fiz esse contexto aqui, eu gostei muito. Desenhei essa rena, essa arvorezinha de Natal. Eu gostei muito. Poderia ter escrito um pouco menos de coisa, que eu acho que ia ficar mais legal, porque não ia ficar tão poluído, mas ficou legal. Aqui eu coloquei esse clipe de coração pra colocar essa foto que eu fiz, biscoitos de Natal, e eu queria registrar esse momento e ter salvo, porque eu não sei quando eu vou fazer isso de novo. Mas enfim, aqui foi a página as outras páginas que eu fiz de dezembro. Eu faço o mês inteiro de dezembro. Eu sei que Natal é só nos últimos 2, no dia 24 e 25, mas eu gosto de fazer no mês inteiro. E aqui eu coloquei coisinhas pra fazer e aí deixei essa setinha pra puxar. Aqui, tá vendo essa fita? É uma fita de fazer laço que eu coloquei aqui. Esses papéis foram todos daquele papel de scrapbook que eu comprei. E esse aqui fui eu que desenhei. E aí chegou a última semana do ano. Aqui eu coloquei um papel de scrapbook. Essa folha amarela é a folha daquele caderninho neon que eu mostrei. Isso aqui veio numa embalagem. Isso aqui, vocês vão amar, esses post-its. Foi o melhor investimento que eu comprei na minha vida. Tem esse blocão, eu comprei na Daiso, e ele é de papel craft, então ele fica muito bem, porque ele combina com tudo, eu amei ele. Aqui eu fiz aquele mesmo esquema de metas de férias e coloquei aqui, recortei um pedacinho aqui, colei aqui de coroa com aquele cortador. E isso aqui é uma etiqueta de uma roupa, eu achei que combinava aqui e coloquei junto. Ela é douradinha e ela vai refletindo. E aí acabou o meu ano. E agora eu queria testar algumas canetas com vocês, pra vocês verem que passa ou não passa pro outro lado. Então vou começar por essa da zebra. Agora essa da Magic Color. E aí? Essa da Faber-Castell. Essa da Stabilo. E a da Sharpie. Podemos ver que a da Stabilo, da Sharpie, que é essa, da Magic Color, que é essa, que é as duas que passam. Então, é as que eu não recomendo vocês usarem no Bullet Journal, porque a folha geralmente é bem fina e ultrapassa. Aí depende do Bullet Journal que vocês comprarem. Então, eu recomendo vocês usarem essas canetas, outras até, que sejam desse estilo, pra não borrar e não estragar o que vocês estiverem fazendo desse lado. Porque, vamos supor, agora que eu borrei, eu teria que fazer uma colagem, colocar alguma coisa em cima, ou até mesmo colocar um post-it em cima para tampar essa parte que eu manchei, entende? E aí você fica um pouco limitado, porque essa parte aqui você já tem que colocar o post-it, porque se você tirar vai borrar, vai mostrar o borrado, entendeu? Então é uma dica também
usar essas canetas que não borram. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui embaixo o que vocês querem ver por aqui, se vocês querem mais vídeos sobre Bullet Journal. Beijocas e até o próximo vídeo. Tchau! Não errei, eu só esqueci mesmo.